Tem alguns momentos que o Senhor nos pede para parar. E durante o dia, durante os nossos dias, a nossa vida, a gente vai se acostumando a estar sempre em movimento, sempre uma coisa aqui, sempre uma coisa ali, outra coisa aqui, outra coisa lá. E cara, eu tenho percebido, assim, nesses últimos anos, a maneira como Deus tem mudado algumas coisas, assim. O Senhor, ele não muda em essência, ele não muda quem ele é, mas ele move as coisas por causa de um propósito que ele mesmo estabeleceu para nós. E eu me lembro de um texto que é quando Jesus para orar, né? Ele fala para os discípulos assim: fiquem aí que eu vou ali orar, né? Se eu não me engano, foi bem antes ali de quando ele seria entregue, né, para ser morto e crucificado. Mas Jesus fez pausas, e as pausas de Jesus tinham a ver com estar com Deus, né? Então eu acredito que no nosso dia a dia, no meio da pressão, né, do faz isso, faz aquilo, você tem isso, você tem aquilo outro. Gente, eu sou mulher, sou mãe de 2 filhos, e eu sei que muitas vezes, em muitos momentos, eu tô, sabe, enlouquecida fazendo. Mas muitas vezes eu percebo o Espírito Santo falando assim: vem aqui, para um pouco. E às vezes as pausas, elas são tão necessárias que elas duram mais tempo do que a gente acha que elas deveriam durar. Então, pausa tem a ver com entrega. Pausa tem a ver com você entregar o seu tempo, você entregar o seu coração, você dedicar a sua atenção. E às vezes tudo que Deus está pedindo para você é que você dê uma pausa, né? Eu acho muito interessante as pessoas falando de Marta e Maria, mas na verdade tudo que Jesus disse para ela foi: para, senta aqui. Por que foi tão importante Maria ter parado? Porque Maria parou para ouvir. Eu não estou falando de você parar para falar, eu estou falando de você parar para ouvir. Então, meu conselho para você hoje é: para. Chega, sabe? Para um pouco, mas não para falar, porque a gente tem muito o que dizer, mas para ouvir, para de fato ouvir. Ouça o Senhor na palavra, ou apenas permita que o Espírito Santo fale com você dentro de você, porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. A gente sabe quando é o Espírito Santo que está falando com a gente. Então para. Talvez tudo que você precise agora é parar, até pausar esse vídeo e ficar em silêncio, se apresentar diante do trono da graça e ficar em silêncio e deixar o Espírito Santo ministrar em você. Isso exige renúncia, isso exige silenciar as vozes na sua cabeça, isso exige você morrer para os seus próprios pensamentos, é você calar tudo, calar seus sentimentos, calar sua alma, calar o seu próprio espírito e deixar o Espírito de Deus testificar no seu espírito que você é filho e que tudo que você precisa é ficar ali. Eu já me peguei muitas vezes calada, assim, diante de Deus, e quantas vezes veio na minha mente eu simplesmente ao lado de Jesus, encostado no ombro dele e fazendo companhia. Então, faça isso hoje. Pare. Tenho certeza que tem muita coisa que Deus quer falar pra você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!